Boa tarde. Boa tarde, gente. Como vocês estão por aí? Todos Estão dando... bem-vindos. Só aquele momentinho para todo mundo se organizar, para a gente já iniciar. Boa, gente. Vamos Já lá, podem então. deixando aqui nos comentários. Já ia puxar isso? Aham. Bora lá, pessoal. Então se apresentem aqui nos comentários, por gentileza, se puderem falar de qual cidade vocês falam, qual empresa. Vai ser bem interessante conhecer quem já está por aqui. E aí a gente vai iniciando um pouquinho mais devagar para dar tempo da galera entrar. Chamem seus colegas, quem se inscreveu, quem não estava sabendo e vocês lembraram agora, já vão convidando todo mundo. Boa. Vão interagindo com a gente aqui no chat também, né? Que a gente vai dando uma olhadinha aqui, vai tentando interagir com todo mundo. Boa, gente. Aí. Vou começar introduzindo, então, para todo mundo que já está chegando. A gente já vai se entendendo qual vai ser o tema do dia de hoje, que a gente vai conversar. Vamos falar de IA, né? Todo mundo quer falar de IA, tá todo mundo questionando sobre IA, querendo saber um pouquinho mais. Então, o nosso tema de hoje é sobre isso, a gente vai conversar bastante sobre isso. Vamos apresentar funcionalidades, vamos debater um pouquinho sobre o contexto de IA nas operações. Deixa eu me apresentar para todo mundo entender quem eu sou, quem são os colegas aqui também. Eu sou Amanda, sou analista de relacionamento aqui na Checklist Fácil. Devo atender alguns dos clientes que estão entrando aqui. Já vou passar para Bru, João, se apresentarem também. Fechou. Então, eu sou a Bruna, também sou analista de relacionamento aqui na Checklist Fácil, cuido aqui do time de VIPs. Estou de olho aqui nos comentários para ver se tem alguma empresa que eu cuido. Espero que tenha bastante gente daqui a pouco mandando ali comentário, falando um pouquinho do uso da IA no dia a dia. Então, quero ver a interação de vocês, viu? E muita coisa que a gente vai falar hoje, a gente vai falar nas reuniões também, né? Com certeza. Maravilha, eu sou o João, faço parte aqui do time de expansão da Checklist Fácil, né? Então estou aqui juntamente com a Amanda e com a Bruna ali, a gente está aqui para fomentar cada vez mais esse uso da plataforma, fazer isso com que vocês utilizem cada vez mais e extraiam mais valor dela. Boa, gente. Vamos conversar então? Vamos começar? Passa para a gente, Thaís, para a gente já começar e o povo entender do que a gente vai falar hoje. Gente, a gente está num momento onde a IA está sendo muito debatida, né? É o que a gente mais conversa, é o que todo mundo tem interesse. E o nosso intuito, não só na checklist, mas num contexto geral, é entender como é que a gente vai usar essas ferramentas, né? A ferramenta de IA como um braço de apoio mesmo, para que a gente otimize o nosso tempo e a nossa operação de uma maneira geral e ampla, assim, né? Então, hoje, claro, a gente vai falar da IA num contexto checklist fácil, para que vocês entendam o que a gente já tem de ferramenta, o que a gente está trabalhando, então muita coisa vai surgir também, eu acho que é o nosso foco principal, né? A IA é o nosso foco de atenção e de trabalho também, então muita coisa vai surgir daqui para frente. E o nosso intuito é que vocês conheçam o que a gente já tem, até para colocar em prática, entender o que essas ferramentas que a gente já tem disponível consegue apoiar vocês na operação. Muita coisa já foi trabalhada atendendo muitos pedidos, né? Então, a gente tem muita coisa para implementar ainda, mas com certeza a gente já tem muitas funções que vão apoiar vocês no dia a dia na operação. A gente já tem visto muitos pontos positivos dos clientes que estão usando e que estão explorando. Então, acho que é muito importante que a gente explore cada vez mais essa ferramenta, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as ferramentas que a gente já tem na checklist fácil, voltadas para IA. A gente vai apresentar essas 6 funcionalidades, tá? Que a gente já tem.
e que podem ser exploradas por vocês daqui para frente. Tenho certeza que já tem gente usando, inclusive, quem está usando já coloca aqui no chat para a gente, já testei isso aqui, estou usando, estou gostando, que eu acho que é muito legal também para a gente compartilhar e ter essa troca. Eu acho que esse momento é um momento de troca, onde a gente vai apresentar, mas é sempre muito importante, muito bacana quando a gente ouve de quem está no dia a dia usando a ferramenta, tá? Então, a gente vai explorar essas 6 funcionalidades que a gente tem. Vamos conversar também sobre o modelo de créditos de IA, que eu acho que é muito importante. Quem já está usando, talvez já se conectou, já entendeu um pouquinho mais, mas é importante sempre a gente relembrar, entender, já que é uma novidade, são muitas coisas novas surgindo, então a gente vai voltar um passinho para entender como que esse modelo de créditos de IA vai nos ajudar e como é que a gente vai trabalhar com ele. Tá? E no final, aí a gente vai apresentar para vocês o que a gente já consegue explorar, como é que a gente agenda uma consultoria, que eu tenho certeza que muita gente vai sair daqui querendo entender melhor e se aprofundar cada vez mais, tá? Pode passar, Thaís. Boa. Vamos lá, gente, um contexto rápido, só para a gente entender um pouquinho da IA na operação, né? Eu acho que 90% das empresas estão buscando conhecimento sobre IA, isso é muito bacana. A gente está querendo otimizar, a gente está querendo melhorar a nossa produtividade, então o intuito da gente estar apresentando também essas funcionalidades de IA é que fique cada vez mais fácil e cada vez mais acessível da gente colocar essas funcionalidades no nosso dia a dia. A gente tem uma pressão por produtividade cada vez maior e a gente consegue, através da IA, otimizar o nosso tempo, otimizar a nossa demanda, que a gente sabe que isso é fundamental nas operações. A gente quer reduzir erro humano, que a gente sabe que muitas das nossas questões vêm a partir disso, e a IA pode vir a contribuir muito nesses casos, tá? A gente quer reduzir custo operacional. Quem não quer reduzir custo operacional hoje em dia, né? Então, assim, a IA vem também para contribuir nesse ponto de redução de custo. E a gente vem, com a IA, acelerando tomadas de decisão. Então, muitos dos gestores, Bru vai concordar comigo, né? Muitos dos gestores que vêm falar com a gente já vêm querendo entender como é que a IA consegue facilitar, onde é que a IA já facilita ali na gestão de dados. Então, isso é uma realidade que já está rolando, né? Isso já está acontecendo, não é uma coisa futura como a gente vinha falando. Então, se torna cada vez mais importante a gente entender a importância da IA e como é que a gente se conecta com essas funcionalidades no nosso dia a dia. Tá? Pode passar. E agora vocês podem estar se perguntando, né? Onde é que a checklist consegue apoiar a gente com o IA? Já contratei a checklist, mas ainda vejo oportunidades de otimizar a minha operação. Então, a checklist já é aquele divisor de águas que eu saio do papel, vou para o digital e agora eu tenho IA. Como é que eu entro nesse mundo? Como é que eu mostro para a minha equipe que já com uma ferramenta contratada eu consigo fazer mais com ela? Então, o que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje, a gente vai entrar um pouquinho em todas as funcionalidades que a gente tem, mas vocês vão perceber que a gente passa desde o pré, então a parte de configuração. Temos uma IA que apoia você em configuração de diversas coisas, como usuário, unidade, próprio checklist, tá? Então, vocês vão configurando, utilizando a IA para aumentar a performance da sua equipe que atua ali nos bastidores. E na aplicação em campo, nós temos também a funcionalidade, principalmente ali do resposta inteligente. Então, eu apoio a equipe ali do administrativo, que apoia na configuração, né, utilizando IA, então eu otimizo o trabalho deles. Para quem está em campo, eu elimino aquela questão da subjetividade, que a Amanda citou, então eu apoio para ter mais exatidão, mais qualidade nessas respostas que vão vir. E também é uma novidade, esse daqui é o mais recente, que é a questão da revisão, as auditorias. Já configurei com o IA, apliquei com o IA e o pós, depois que isso já está aplicado. Será que tem alguma oportunidade para eu utilizar a inteligência artificial aqui também e otimizar o tempo da minha equipe? Tem muita gente que tem equipes específicas para fazer esse pós, então vai ser interessante vocês saberem qual que é a dor de vocês hoje, se encaixa onde. Se vocês também puderem deixar aqui no comentário, eu preciso otimizar mais a criação.
Eu preciso eliminar a subjetividade e acelerar as respostas. Eu tenho uma equipe enorme, eu não gostaria de ter esse tempo todo dele só focado em analisar checklists. Então, conforme vocês vão vendo aderência na operação de vocês, vão deixando aqui no comentário para a gente ou que vocês já usam, né? Como a Amanda trouxe, se tem alguém já utilizando, falar ali do revisor. Então, já tem gente aprovando que essa questão do pós também é importante você trazer um pouquinho ali da inteligência artificial para o dia a dia. Pode seguir. E quais são esses recursos, né? Então, a Amanda citou para a gente que vamos falar de 6. Vocês sabiam que eram 6? Vocês já sabiam de todos eles? Então, quais são? Aqui a gente tem o copiloto, criar checklists com IA, importar com IA, revisor, responder por voz e resposta inteligente. Não sei se todo mundo aqui gabaritou, se sabiam que eram todos esses que a gente já tinha. Uns ficam em mais evidência, uns são mais recentes. Não sei se tinha alguém de férias, voltou e já viu uma novidade. Mas a ideia hoje é a gente deixar todo mundo aqui na mesma página, por isso ainda dá tempo de vocês mandarem para os colegas, chama a galera para ouvir aqui, que a gente está só começando. Então, bora lá. Vamos começar, então, como eu falei para vocês, né, a gente tem o pré, durante a aplicação e o pós. E aqui a gente está nesse estágio de apoiando vocês na configuração, apoiando ali na atuação dos bastidores. Então, o copiloto ele vem para trazer mais facilidade e agilidade nessa criação. A nossa ideia aqui é apoiar vocês nessa mudança de telas que vocês fazem para fazer alguma ação específica. Quero criar um usuário, quero criar uma unidade, e depois eu tenho que fazer o vínculo do usuário com a unidade, com o checklist. Eu gosto de citar o exemplo que o copiloto ele vai ser o seu estagiário. Tá? Então, aquela atividade que é um pouco mais rotineira, que é um cara crachá que a pessoa deveria fazer, o próprio copiloto vai executar isso para você conforme você orienta. Então, é uma conversa, é um chat, e você vai dizendo o que você gostaria de fazer e ele vai te trazendo os próximos passos. Criar usuário, né? Então, você vai mandar ali a mensagem para ele, ele vai te orientar. Beleza, qual que é o nome dele? Qual que é o e-mail? E aí ele vai te confirmando todos os passos. Então, agora, ao invés de ir em diversas telas, você terá uma única tela onde você vai informando para ele o que você quer fazer. Como que eu encontro o copiloto? Ele está em bastante evidência no sistema, vocês vão poder ver. Temos um menu lateral esquerdo que tem ali dentro recursos de IA. Tudo que a gente vai falar aqui hoje vai ajudar vocês a verificarem por aquele menu. O copiloto você tem ali dentro, mas você vai ver que diversas telas do sistema, você tem lá em cima, na parte superior à direita, escrito copiloto, até com aquela estrelinha de novidade. Porque a gente quer realmente deixar ele de fácil acesso para vocês executarem essas ações. Tá? Então, essa funcionalidade, ela está em constante melhoria, ela está numa fase beta, então vocês podem testar, trazer para o seu gestor de contas como que foi a percepção, o que você já conseguiu fazer na operação, o tempo de qual atividade você já reduziu, e vai ser bacana a gente ir vendo esse avanço de vocês no uso, tá certo? Então, pode passar, por gentileza. Então, só para a gente finalizar aqui sobre ele, como que eu uso o copiloto? Então, você pode fazer criações, né, de entidade, seja um checklist, seja um usuário, seja uma unidade. Você pode trabalhar também com vínculos, então ele te apoia na criação do checklist. Se você precisa de uma ideia, se você já tem claro o que você gostaria. Tem até ali embaixo aquela novidade, né, que a gente vai ter o copiloto focado em SSMA. Então, ele já vai estar ciente das normas, das questões técnicas que essa área, né, precisa ter, e ele já vai te apoiar na criação de checklists, mas também na análise se seu checklist está aderente. Assim, tem muita coisa bacana para vir. Ele vai ser um braço direito de vocês na utilização da checklist fácil de uma maneira inteligente mesmo, tá? Quais são as vantagens? Reduz a curva de aprendizado. Eu e a Amanda aqui, né, inclusive o João também, sabemos bem que acontece rotatividade nas equipes. Então, às vezes, uma pessoa que participou do treinamento da checklist não está mais. Chega uma pessoa nova ali na cadeira, como que eu uso o sistema? Então, o copiloto vai ser um braço direito para essas pessoas que chegaram agora, mas também para alguém que faz uma atividade
repetitiva no dia a dia e que entra em diversas telas, faz diversas configurações. Então, ele acelera o fluxo do trabalho de vocês. E como eu falei, você vai ter um especialista ali, o seu estagiário próprio, para te apoiar nas demandas do dia a dia, tá? Em breve teremos melhorias, tem ali o lembretinho para vocês, que teremos copiloto com interação por botões, onde vocês acompanham independente da tela que vocês estão. Então, semelhante ao que hoje é o chat, caso vocês utilizem o chat aí no dia a dia, na web você consegue ir migrando das telas e a tela se mantém ali com a sua conversa, tá? Então, isso vai acabar acelerando bastante aí para vocês também. Pode passar para a gente, Luísa. Boa, Bru. Essa foi só a introdução, né? Foi só aquele gostinho inicial para a gente começar a brincar com o IA. Eu vou avançar um pouquinho, então, vou trazer a segunda ferramenta que a gente tem aqui, que a gente já consegue explorar a IA. Ela também está bem visível, ela fica bem visível ali na tela de checklists, a gente consegue ver um card bem específico sobre ela. E o foco dessa ferramenta, que se chama ali Criar com IA, nada mais é do que um facilitador para a gente na hora de criar e construir os checklists, né? Então, a gente começa a otimizar esse processo de construção de checklist. A checklist fácil já tem por intuito facilitar a nossa dinâmica, não é complexo, mas a gente entende que existem processos e operações que são tão simples que se a gente conseguisse, né, fazer em 5 minutos, assim, ó, instalar de dedos e a gente conseguisse ter ali a nossa estrutura pronta, o quanto de otimização a gente não conseguiria em relação a tempo e na operação como um todo. Então, essa ferramenta, ela tem esse intuito. O que a gente precisa fazer para começar a trabalhar com ela no nosso dia a dia, né? Como toda IA, a gente precisa dar alguns direcionamentos, alguns indicativos, até para que ela consiga executar as ações que a gente precisa dentro da nossa solicitação. Então, se a gente for dar uma olhadinha até na imagem que a gente tem na tela aqui, né? São quatro informações que a gente precisa indicar. O nome do checklist, a indicação que a gente precisa dar para ela, até para a gente conseguir depois identificar esse checklist que a gente está criando. A gente vai dar ali os nomes das áreas, ou seja, a divisão que a gente quer. A gente está só indicando para a IA como ela deve fazer. Então, se a gente conseguir indicar ali os nomes das áreas e quantas áreas a gente vai querer trabalhar. Depois a gente indica um tema, a gente tem ali uma lista de seleção onde a gente vai selecionar qual é o tema que a gente está querendo criar esse checklist, para que ele vai servir ali na nossa dinâmica, e a quantidade de itens, a quantidade de perguntas que a gente precisa indicar construir dentro desse checklist, né? Então, são 4 ações que a gente precisa dar, 4 direcionamentos. A partir disso, a IA vai começar a trabalhar, levando em consideração tudo isso que a gente indicou. Eu vou pedir só para passar a página, porque ele vai ter o processo sendo feito aqui junto com o GIF, e aí a gente vai conseguir entender certinho como funciona. A gente vai indicar as informações que a gente precisa, e a IA vai gerar para a gente o checklist que a gente deseja. Aqui um ponto interessante da gente pensar é o seguinte: esse checklist que vai ser gerado pela IA, ele, né, normalmente, assim, a gente vai estar trabalhando com itens avaliativos, né? E a gente vai conseguir agilizar esse processo em que situações? A gente precisa de um checklist, de certa forma, mais padronizado, né? Mais amplo. Várias operações usam esse mesmo checklist ou nesse mesmo contexto. Então, é nesse sentido que essa ferramenta vai nos ajudar no nosso dia a dia. E depois, nada impede da gente editar o que foi feito pela IA, né? Então, isso é um ponto importante. A IA vai gerar para a gente, mas a gente vai depois revisar esse processo que foi executado, vai conseguir editar e trabalhar em cima. Eu gosto de trazer um exemplo também de ideias. Às vezes vocês viram em algum lugar um processo que vocês ainda não executam dentro de casa. Então, como que eu faço? Pode ser um benchmarking com algum colega da área que atua em outra empresa e executa, mas aí como é que você vai começar a fazer o seu? Então, aqui você pode contar com a IA para te dar esses primeiros passos. Agora entendi o direcionamento. Vou avaliar aqui com a diretoria se é por esse caminho que a gente quer ir. Então, ela te dá esse primeiro vislumbre de como executar esse processo. Boa. E às vezes, né, Bru, a gente pega muito cliente, por exemplo, eu quero
colocar esse novo processo, mas eu não tenho muito uma noção, eu não tenho ideia de como construir isso, então muitas vezes a gente debate isso em reunião, mas com certeza a IA já pode ser um start, assim, para a gente entender qual é o direcionamento que a gente quer seguir daqui para frente. Pode avançar, Thaís. Aqui algumas percepções da onde a gente vai conseguir explorar essa ferramenta, né? Em quais processos. Então, eu gosto muito do processo de abertura e fechamento de loja, porque de certa forma ele é meio padronizado, e aí a gente depois consegue customizar um pouquinho, personalizar para cada operação, mas na maioria ali das questões ele costuma ter um caminho bem direcional, né? Mas inspeções de segurança de trabalho, auditorias de qualidade, vistoria de veículo, manutenção preventiva, essas inspeções preventivas são muito interessantes também, porque, de certa forma, existe um caminho já meio direcionado, e aí a IA consegue facilitar a nossa vida nesse sentido. Higienização de ambientes. Então, aqui a gente listou algumas ideias, né? Mas o interessante das ferramentas de IA é justamente a gente explorar. Já surgiu tanta coisa interessante que depois a gente vai também conseguindo sugerir e aprofundar, então é muito bacana que a gente consiga explorar. E aí, o que a gente ganha com essa ferramenta, né? A gente economiza tempo, então, certamente, a gente já facilitava um pouquinho da dinâmica na construção, a gente fazia um checklist rápido e fácil em 20 minutos, um exemplo. Agora a gente consegue facilitar ainda mais, então, em 5 minutos eu já fiz checklist com essa funcionalidade. Reduzimos risco de esquecer itens, então, como a gente já tem um padrão ali, a própria IA já vai indicando para a gente os itens que são mais comuns e que ela entende como sendo importantes, né? E um conhecimento operacional continua sendo do time, então é o que eu comentei. A IA cria, mas quem valida é sempre o agente que está ali depois revisando esse processo, tá? Boa. Vou seguir com a próxima ferramenta, que é importar com IA. Essa aqui eu acho que muita gente vai gostar. Principalmente quem trabalhava ali com as planilhas, importando as planilhas, com certeza vai colocar muito no dia a dia. Vai ser um respiro. Vai ser um respiro. Qual que é a ideia dessa funcionalidade, né? É que a gente digitalize os processos de uma maneira mais rápida. Então, quem pegou ali a fase ou vinha fazendo dessa forma, né? Construindo ali na planilha padrão, colocando as informações para depois subir ela ali, com essa funcionalidade vai ganhar um tempo assim absurdo. Por quê? A gente vai conseguir converter planilhas, PDFs, imagens através da IA. Então, isso é muito bacana. Por quê? Já recebi muito cliente me dizendo assim, tem que botar na planilha, nesse esqueminha, poxa, eu tô com tanta demanda, não tenho tempo. Aqui a gente tem uma foto, se a gente tiver essa foto, a gente já consegue transcrever no formato de checklist. Então, já ganhamos aí. Já a gente converte sonho em checklist também. É o próximo passo, a gente vai chegar lá, estamos trabalhando, né? Mas essa funcionalidade, ela faz, com certeza, ela dá um passo gigantesco nesse processo de facilitar a nossa dinâmica, né? Principalmente quando a gente tem processo ainda no papel, né? Que daí a gente, nossa, tem que digitalizar esse processo, mas aí eu preciso fazer o preenchimento da planilha. Se a gente tiver uma foto desse processo no papel, a gente já consegue digitalizar, né? Então, avança para a gente, Thaís, para a gente conseguir ver como é que vai funcionar na dinâmica aqui, que não tem muito segredo, na verdade, né? A gente vai ter um repositório onde a gente precisa subir esse arquivo, e aí só lembrando, então, a gente consegue subir os arquivos que estão em Excel, formato XLSX, CSV, PDF e imagem. A gente sobe nesse repositório, e aí sim é que a IA vai começar a fazer a análise desse material e transcrever para a checklist, né? Reestruturar. Ela pega esse material que está estruturado dentro do arquivo e transcreve isso para a checklist, tá? A gente também consegue encontrar ela fácil ali, a ferramenta está visível para a gente conseguir trabalhar com ela de uma forma prática e realmente introduzir ela no nosso dia a dia. Acho que isso é uma coisa interessante falar da IA, né?
ela vai estar visível em muitos lugares para que a gente realmente coloque ela a nosso serviço. Então, para que a gente vai usar? Só para reforçar, para a gente entender. As planilhas que a gente consegue transcrever de uma forma mais fácil, PDF, formulários em papel, acho que aqui é onde a gente ganha, né? Porque a gente tem ainda muitos processos no papel, então se a gente ganha esse salto, a gente já agiliza muita coisa. E procedimentos operacionais em documento ali, a gente consegue transcrever e passar para a checklist, tá? Vantagens que a gente ganha, já falei algumas e já repeti algumas aqui, mas digitalização sem tanto trabalho, sem a gente precisar ficar ali manipulando esse dado. A gente mantém a estrutura do documento original, então às vezes é um processo que a gente tem ali, que foi, né, estruturado há muito tempo, e às vezes a gente não quer ficar muito manipulando em cima, mantemos ele ali, a gente só digitaliza e adapta para o formato de checklist. E a gente acelera essa migração. Então, a Bru já deve ter ouvido, eu já ouvi muito, que, nossa, começa a procrastinar, né? Aqueles processos que a gente não digitalizou ainda, a gente vai deixando de lado, muita coisa vai surgindo na frente. Então, agora já é hora de todo mundo desenterrar os processos que estão ali no papel, já puxa, vamos começar a digitalizar esse processo, que com certeza a gente vai ganhar muito tempo com isso. Vou até deixar a Amanda respirar um pouquinho, beber uma água. Boa! Perceberam que até aqui a gente já apoiou quem trabalha ali nos bastidores, trazendo toda a estrutura para a equipe rodar, né? Então, a gente apoiou vocês para acelerar, para facilitar, para otimizar o tempo, os recursos, o que às vezes 3 pessoas faziam, agora uma consegue fazer e essas outras 2 pessoas vão para outras tarefas do dia a dia. Então, aqui a gente já trouxe funcionalidades para apoiar vocês nessa configuração, tá? Importante vocês irem colocando as dúvidas nos comentários, que aí no final a gente vai ter um momento para sanar essas dúvidas, tá? Ou, claro, a gente vai entender o nível dessa dúvida, se depois a gente chama o seu analista para ele apoiar você, se for algo muito específico, mas tragam as vivências de vocês, se vocês não têm dúvida do funcionamento, se funciona em qual questão que funciona, né? Pode trazer algum exemplo do dia a dia de vocês para tornar bem mais dinâmico essa nossa apresentação, tá bom? Boa, Bru. Vou seguir então com esse que eu acho que essa funcionalidade, eu acho que o time operacional que vai gostar muito, né? Porque é uma das mais recentes, né? A gente vem trabalhando sempre com algumas novidades, então eu imagino que muita gente ainda não conheça, então vai ser uma oportunidade legal da gente colocar em prática logo em breve, que é responder itens por voz. Então, o time operacional, a gente sabe que em determinadas situações sofre um pouquinho com a questão do campo texto ali, né? A necessidade de ter que digitar ali a resposta no item específico. Então, qual que é a ideia dessa funcionalidade de responder por voz? A IA vai vir como uma assistente nesse processo de transcrição. Então, a gente vai falar, a gente vai gravar um áudio, e aí sim a IA vai transcrever essa informação e colocar ela num formato de texto. Então, aqui a gente não está mudando o formato da resposta, né? Como essa resposta vai acontecer. O que a gente está trazendo junto com a IA é uma facilidade justamente para o time operacional. Então, ao invés de ter que ficar ali digitando, o time operacional vai gravar um áudio e a IA vai transcrever essa informação, tá? Pode passar, Thaís. A gente vai ver aqui um pouquinho na prática. Em situações específicas, né, onde a gente precisa ter essa facilidade, o operador que estiver fazendo o registro dessa informação, respondendo esse item, vai gravar a informação por áudio e ela vai ser transcrita aqui. Em que pontos a gente vai ganhar facilidade, né? A gente vai facilitar a vida de quem tem EPI ou operações ali que o time precisa ter luva, então como é que a gente digita com luva, né? Existe, assim, essa dificuldade. E aí, com o áudio, a gente consegue facilitar essa dinâmica. Os ambientes internos e externos, né? Então, a gente sabe que existe ali supressão de ruído, né? Um ponto interessante dessa função. Então, ela consegue facilitar
a nossa dinâmica também nesse sentido. Em rondas de segurança, registro de não conformidade. Então, a gente vai simular como se fosse um aplicativo de conversa, né, que a gente manda um áudio. E uma coisa que eu gosto muito de comentar quando eu estou falando dessa funcionalidade é que muitas vezes quando a gente fala, é mais fácil da gente exemplificar ou da gente responder aquela informação, né? Tem vários clientes que quando estão falando comigo, eles falam, peraí, eu vou te mandar um áudio para você entender o que eu tô precisando aqui. Então, aqui a gente vai conseguir preservar vocabulário, né? Assim, existem termos técnicos que vocês precisam muitas vezes registrar, e aí isso já está tão no dia a dia de vocês que, às vezes, na hora de escrever, a gente vai adaptando, mas se a gente está falando, a gente mantém esse registro, né? A gente consegue dar um registro até mais completo, porque a gente vai começando a acrescentar informação quando a gente está falando, e isso faz com que a nossa resposta, com a informação que a gente está colocando ali, fique muito mais completa, né? Fora que a gente mantém as nossas mãos livres durante o processo, a gente não precisa tirar a luva, tirar a EPI para poder preencher a informação. Então, a gente começa a facilitar a vida do time operacional, principalmente, que precisa facilitar a sua dinâmica. Dei o exemplo ali da EPI como um exemplo prático, que eu acho que muita gente vai se identificar, mas tem outras situações que às vezes não é o EPI que precisa ser facilitado, mas eu preciso responder rápido, não quero ter que ficar parando para digitar. Então, com certeza essa função vai ajudar bastante, tá? E só acrescentando, ela apoia muito na questão de, às vezes, um vício de linguagem, né? Pode ter esse medo, ao mesmo tempo que ela apoia em eu não preciso escrever, né? Porque eu falo, ela traz a palavra, a gente evita erros de escrita, mas ela já limpa vícios de linguagem. Então, aqueles não vem, sabe? A IA tá aí por trás para trazer um texto limpo, que é algo que, se vocês estão explorando IAs no mercado, tem algumas que preocupam, né? Às vezes a gente está mandando um áudio também para trazer algo que a gente está pesquisando, alguma situação, e a gente está pensando sobre esse assunto e todos os pensamentos saem no áudio, né? Então aqui ela já dá esse corte, ela traz exatamente as frases, não altera, não acrescenta nada, mas ela traz essa questão de preservar o vocabulário, né? Então não tem os vícios de linguagem, corrige erros de concordância verbal, então já fica algo escrito corretamente para vocês utilizarem depois esses dados. Boa. Não, acho que esse ponto foi super legal, Bru, de tu trazer, porque às vezes pode ter aquela preocupação, quem sabe o gestor, né, que vai analisar esse dado ali depois, ele fica meio preocupado, mas ela vai transcrever, assim, literalmente tudo que foi falado, sendo que às vezes no nosso dia a dia a gente fala coisas meio, né, mas aí todo mundo fica tranquilo, tanto o operador que está falando e consegue explicar, né, a sua resposta ali para a IA, quanto para o time de gestão que vai analisar esses dados aí depois. Perfeito. E, gente, vão mandando as mensagens aqui, tá? As dúvidas, a gente vai responder, nosso time também está de olho nos comentários. Então, viram um tema, mandem a mensagem. A gente não vai parar agora para tirar essas dúvidas, para não cortar aqui o raciocínio das apresentações, mas está tudo aqui anotado e depois a gente vai abordar cada uma delas, tá? Já temos o spoiler aqui na tela do Resposta Inteligente. Então, ela foi uma das primeiras ferramentas que a gente trouxe assim com o IA, no sentido de uma novidade mesmo. Já nasceu com o IA, né? Até agora a gente falou também bastante de melhorias de produto, e agora a gente vem com uma funcionalidade que nasceu com a inteligência artificial para otimizar a operação de vocês. Qual que é a vantagem? O que é o Resposta Inteligente? Ele vai ser um auxiliador para vocês. Então, você configura uma inteligência artificial que vai analisar imagens. Então, Resposta Inteligente atua na análise de imagens. Para quê? Para trazer um padrão esperado, uma pesquisa de uma não conformidade que está sendo vista. Pode passar, por gentileza. Ou a gente já passa o vídeo se passar. Tá, vamos ouvir um pouquinho sobre aqui. Então, beleza. A gente viu naquela outra tela que tinha uma parte de prompt, né? Então, não vou entrar tanto agora nos termos técnicos, mas o prompt a gente auxilia vocês a criar, né? O prompt é a orientação que você passa para a inteligência artificial do que é esperado naquela análise dela. Então, você deixa isso configurado, você, gestor, você que atua na configuração dos checklists, cria o prompt.
A partir disso, ela vai se guiar por esse comportamento que você configurou e cada pessoa que aplica esse checklist, quando for interagir com esse item trazendo uma evidência, a IA vai seguir aquele seu prompt. Então, o que você está verificando? A utilização de um EPI para determinado serviço? Maravilha, você já colocou ali se precisa de luva, capacete, óculos, colete. Aqui a gente está fazendo a verificação no GIF de validade de produto. O que ela precisa verificar aqui dentro? O que ela precisa garantir? Então, você elimina a subjetividade da análise, porque você já configura o que é esperado, o que é necessário encontrar, e ela vai trazer a resposta para você. Vou trazer aqui um exemplo. Eu acabei de chegar na empresa, a Amanda tem anos de casa. Então, para a Amanda é muito claro como que determinada organização de um ambiente precisa estar. Eu acabei de chegar, passei por um monte de treinamento, algumas coisas ainda estão, eu estou assimilando. Então, depende da minha subjetividade, o que eu lembro do que é necessário para uma organização de um estoque, itens, validade de produto ficar algo mais na cara, mas material EPI. Então, fica muito de lembrar a necessidade da operação. Com a IA, você configura, eu tiro a foto quando eu estou fazendo a minha auditoria, a minha inspeção, e a IA vai te dizer se aquilo está de acordo ou não. A resposta dela pode ser em formato de texto, então ela vai trazer o que ela analisou daquela situação e vai já trabalhar para você, já vai deixar escrito aquilo para você usar como uma resposta, ou avaliativo. Seguindo esse mesmo exemplo do GIF que está passando para vocês, se eu estou falando da validade de um produto, aqui ele trouxe em formato de texto, mas eu poderia trazer em formato avaliativo, a carinha vermelha ou não, o produto está fora da validade, tá? Então, para vocês verem que aqui é a agilidade no momento da aplicação. Pode passar o vídeo, por gentileza? E se além de digitalizar processos, você pudesse realizar inspeções visuais de forma muito mais precisa em segundos, com diversos itens de um checklist auditados e respondidos de uma só vez, de maneira totalmente padronizada? Tudo isso sem a subjetividade das análises humanas e com o diferencial competitivo de utilizar a tecnologia avançada mais difundida do mercado, inteligência artificial. O Resposta Inteligente, nosso novo módulo exclusivo, faz tudo isso. Tudo o que você precisa é uma foto para realizar inspeções de forma automatizada nas mais variadas frentes: logística, qualidade, saúde, segurança e meio ambiente e muitas outras. Saia na frente com uma solução pioneira com tecnologia avançada que só o Checklist Fácil oferece. Perfeito. Viram então qual que é a ideia? Você configura, você diz como deve ser feito e a inteligência artificial atua com toda a sua equipe que está realizando as aplicações, tá? Então vamos lá, frisando aqui um pouquinho. Em que eu uso? Verificação do uso correto de EPI. Tiro a foto, ela avalia se aquele EPI está sendo utilizado corretamente. Muita empresa já faz essa avaliação, né? Tira a foto para comprovar, porque no caso de auditoria, você tem que comprovar que aquilo era de fato utilizado, né? Para além de dizer sim ou não, então a foto é necessária. Conferência de padrões visuais na produção, se eu consigo detectar alguma bolha, algum arranhado, algum descascado, ou garantir que não tem nada, então com a foto e a evidência você vai garantir essa análise. Inspeção de armazenamento e avarias, conforme eu já citei, comparativo de equipamento antes e depois da manutenção. Chegou com a lataria amassada, realizei a manutenção, tirei uma foto, a IA comprova que está a 100%, né? Então, eu tenho ali as necessidades, o que é esperado para esse meu automóvel, enfim, esse meu equipamento, ele estar 100%. Verificação de limpeza e higiene de ambientes. Eu já vi a IA pegando detalhes, assim, que quando eu apresentei para a cliente, ele falou, caraca, para mim, isso para mim era um chão limpo, sabe? Ela detectou algum cabelo, dependendo do nível da foto, né? Mas ela pegou pequenas coisas caídas, às vezes, debaixo de poltrona, conforme você tem o ângulo correto. Então, é interessante que você vai trabalhando e lapidando o prompt. O que eu considero o ideal, né? Qual que é o padrão que a minha empresa quer?
E aqui não fica mais o padrão de cada colaborador, é a empresa estabelecendo o seu padrão e deixando claro do que isso precisa ser verificado, tá? Quais são as vantagens, então? Redução da subjetividade nas análises visuais, evidências registradas e rastreáveis, validação final pelo responsável. Aqui tem um ponto muito importante. Depois que você começa a configurar a IA, você passa pelo prompt, você pode trazer um documento de referência. Como eu não sei todas as empresas que estão aqui com a gente, eu vou citar exemplos variados, tá? Então, se eu estou fazendo uma verificação, às vezes, de uma prateleira, né? Como que teria que ser a disposição daqueles itens? Eu estou fazendo a verificação, às vezes, de um material de divulgação de alguma ação que a empresa está fazendo. Eu tenho o que é esperado. Às vezes, meu marketing me mandou essa imagem. Eu insiro lá dentro para a IA se basear, além do prompt, a questão escrita e detalhada, uma imagem de referência. E ela vai bater os dois. Com a sua descrição e com essa imagem de referência, como que está a foto que inseriram aqui nessa aplicação, tá? E ela vai fazer essa verificação. Você pode dar a oportunidade do seu colaborador que está aplicando alterar ou não a resposta da IA. Quando que isso seria bacana, né? Útil. Eu quero verificar, talvez o prompt não esteja ainda 100%, a IA disse que está não conforme, mas está conforme. Então, eu altero manualmente a resposta dela. Depois eu vou lá, melhoro o meu prompt para que ela desconsidere esse item que passou batido, tá? Então, aqui você pode dar também o poder de alterar a resposta da IA dentro do que for possível e que você achar válido. Pode passar. E agora, a gente já atuou, então, no pré, durante a aplicação, e a gente chegou aqui no momento do pós. Me contem se vocês têm uma equipe ou se vocês mesmos precisam validar aplicações feitas por outras pessoas. Então, a minha equipe realiza aplicação, às vezes a equipe está pelo Brasil inteiro, ou é uma rotina muito intensa que você não tem como controlar o que todo mundo faz, você não consegue tirar dúvidas de todo mundo, então a equipe só executa e depois você vai avaliando o que cada um respondeu. Se vocês estão nesse cenário, né, dedicando uma equipe ou dedicando o seu tempo para poder avaliar checklists aplicados para ver se estão de acordo com o que a empresa gostaria, né, o que era esperado, é aqui que entra o revisor para vocês, tá? Então, ele é uma auditoria. Novamente, se não é o seu estagiário, é a sua equipe de auditoria que avalia a questão ali dos processos. Por quê? Você vai dizer o que era esperado para aquele item, e aqui ele considera tudo, gente. Ele pode entrar junto com o RI, né, que a gente acabou de ver. Ele considera a dica do item, ele considera a pergunta que foi feita, ele pega todo esse compilado de informações e ele diz, está de acordo ou não está de acordo. Encontrei uma não conformidade com a resposta e o que era esperado dela, tá? Então, aqui vocês estão vendo na tela, eu tenho esse primeiro quadradinho ali, onde a primeira linha está verde, 0. Então, não foi encontrado nenhuma não conformidade ali dentro. E embaixo eu tenho outros dois exemplos. Um que está vermelho com o número 1 e outro com o número 2. O primeiro foi encontrado uma não conformidade, então um dos itens avaliados estava não conforme e o outro, 2 itens avaliados não conforme. Isso acontece automaticamente pelo sistema assim que o checklist é considerado concluído. Concluiu o checklist, subiu para a web, ele vai rodar todos os prompts, né, toda a configuração do auditor, que é esse segundo quadrante que vocês estão vendo ali dentro da configuração dele. Então, o item está configurado e quando for considerado concluído pelo sistema, ele vai rodar essa análise, tá? Pode passar, por gentileza. Então, aqui para vocês entenderem um pouquinho na prática. Então, aqui eu estou na tela de checklists aplicados, tá? Verificando todos os meus itens que já passaram pela auditoria automática do sistema do Revisor IA. E aqui para vocês verem no detalhe o que ele traz. Ele vai, de fato, fazer essa verificação.
Então, não sei se dá para você... Aí, maravilha. Ó, a imagem mostra prateleiras organizadas conforme o planograma, alinhando-se com os detalhes. Então, o que eu falei para você, ele considera todo o histórico do item para dizer se está de acordo ou não. Para você não precisar depois vir e fazer uma análise de uma amostragem. Então, a equipe aplica 100 checklists por mês. Eu vou pegar 10 e vou verificar se as aplicações estão de acordo, para depois eu ver se eu preciso fazer um treinamento, se eu preciso fazer uma revisão de processos, se tem alguém fazendo algo que não está conforme que a empresa gostaria. Então, aqui você já tem isso de forma automática. Por isso que eu disse, pode poupar o seu tempo ou até mesmo de uma equipe inteira, como a gente já teve cliente fazendo isso, tá? Eram 6, 7 pessoas que atuavam só auditando checklists aplicados. E aí ele vem aqui para tornar esse processo muito mais ágil. Só um complemento, Bru, que essa função, ela é interessante porque conforme a gente vai atuando ali com o cliente, a gente vai percebendo o quanto ela chama a atenção, assim, e às vezes até clientes que talvez nunca tinham pensado nessa dor, né, de precisar passar por uma validação, uma revisão, começa a abrir o seu olhar para que essa ferramenta realmente seja introduzida no dia a dia e já começa a perceber possibilidades de ganho e benefícios, seja otimização de tempo de equipe, e ainda assim conseguir bons resultados em cima dessas análises, né? É interessante ver como as funções que a gente vai lançando, muitas vezes elas não estavam nem no campo de visão de uma operação, de uma empresa, e elas começam a ser avaliadas como uma boa opção, né? E um ponto importante, que eu acabei até esquecendo de passar, falando do RI e aqui do revisor, mas trazer para vocês. A questão de o RI, ele destaca para quem está aplicando, né, a não conformidade que foi encontrada. Ela visualiza durante o preenchimento que aquilo está errado, e aí vocês dão ou não a oportunidade dele alterar essa resposta se fizer sentido. O revisor, ele está nos bastidores, a pessoa nem sabe que isso está acontecendo. Então, é um processo que você não quer deixar claro para a pessoa que vocês estão verificando, essa questão da auditoria. Eu vou escolher 10 dos 100 checklists aplicados para auditar. Então, aqui você consegue avaliar todos, sem que a pessoa fique sabendo que isso está acontecendo, tá? Então, você consegue ter um volume maior para depois trabalhar com esses dados, mas isso não fica evidente. Às vezes, a pessoa não omite algo ou disfarça algo, porque ela nem sabe que isso está acontecendo, tá certo? Então, aqui só para a gente fechar, quando que eu posso usar o revisor? Aqui é mais para dar ideias para vocês, tá? Mas de tudo que vocês verem aqui, tenham a liberdade, a licença poética de testarem para outras coisas. Acho que isso é o mais bacana aqui da checklist. A gente fala A, o cliente fala, mas e D? É possível fazer dessa forma? E aí a gente vai descobrindo novas usabilidades. Então, vamos lá. Auditoria da qualidade em múltiplas unidades, revisão de itens obrigatórios, identificação de padrões inconsistentes por unidade ou por aplicador. Às vezes eu verifico que uma unidade está tendo um maior número de inconsistências ou um usuário específico. Conformidade antes das auditorias externas. Então, você faz essa varredura antes que venha a auditoria externa olhar para a sua operação. Acompanhamento de checklists em redes de varejo, muito importante para manter o padrão. Detecção de reincidências antes que virem problema. Então, a gente tem ali, né, para quem já está desvendando aí o mundo da checklist, tem penalidade de item por não conformidade, penalidade por reincidência, mas aqui eu já sou notificado, né, já sou pontuado simplesmente pela não conformidade do preenchimento. Então, eu consigo até me antecipar antes que isso torne um gargalo na minha operação. E as vantagens? Elimina essa conferência manual item a item, né? Já teve gente que falou aqui nos comentários que realmente faz isso e toma um tempo interessante do dia a dia. Eu priorizo divergências. Ao invés de eu olhar 10 aplicações aleatórias dessas 100 que foram realizadas, eu vou saber exatamente quais que tiveram não conformidades e eu olho apenas elas. Então, otimiza muito o meu tempo. E eu escalo essa revisão sem precisar aumentar a equipe. O que uma pessoa fazia e demandava muitas horas, agora ela vai muito mais focada, muito mais rápida para eliminar aquela atividade dela. E uma auditoria validada com dados confiáveis, porque foram vocês que trouxeram o que é esperado,
o que precisa ser verificado, de acordo com a configuração ali do checklist. Pode seguir. Maravilha. Bom, então depois que vocês conheceram os recursos de IA aqui, vale entender como é que funciona a utilização deles na prática ali, né? Todos os recursos, eles utilizam um único saldo de créditos, então aqui não existe aquele pacote para o revisor, um outro pacote para o copiloto, um outro para a resposta inteligente. É um modelo unificado que a gente criou, onde você utiliza os créditos conforme a necessidade da operação. Né? Isso dá bastante flexibilidade, e se um mês a prioridade é revisar a imagem, o consumo acontece ali. Se no mês seguinte fizer mais sentido utilizar o copiloto ou importar um checklist com IA, basta utilizar também os mesmos créditos ali. Tudo fica muito transparente, o saldo, o consumo e o histórico, tudo isso pode ser acompanhado diretamente lá na plataforma. Pode passar. E falando um pouquinho sobre os saldos e pacotes, né? Esse acompanhamento ele tá disponível na página de recursos de IA, que vocês podem consultar ali no menu esquerdo, e também no Marketplace. Lá o cliente consegue visualizar o saldo disponível, acompanhar o consumo, contratar novos créditos quando precisar. Hoje existem algumas formas de utilização, né? A gente tem lá o pacote que a gente chama de IA Plus, onde ele já inclui 2.000 créditos por mês, e se surgir uma demanda específica, também é possível adquirir pacotes adicionais ali sob demanda. E para operações que têm um volume maior, existe também o IA Ultra, que já disponibiliza 10.000 créditos mensais. Assim, cada empresa ali ela consegue utilizar IA de acordo com o momento, sem precisar mais do que realmente precisa. Esse é o grande objetivo. Bom, e como que a gente pode utilizar, e aí usando todos os comentários que a Bruna e a Amanda fez aqui, né? Acho que esse é o grande ponto, né? Aquela pergunta que costuma aparecer, né? Como que eu vou saber onde utilizar a IA e como que ela pode gerar esse resultado para mim? Na prática, ali, existem alguns sinais ali que a gente acaba acompanhando alguns clientes ali e ajuda bastante. Se a operação, por exemplo, utiliza muita inspeção visual e exige ali uma diferença na avaliação entre os colaboradores, a resposta inteligente talvez seja o melhor caminho ali, para ela ajuda a trazer mais padronização para a sua operação. Agora, se a equipe perde muito tempo ali revisando o checklist manualmente, o revisor IA ajuda nesse processo ali e reduz o trabalho e libera o tempo para as outras atividades mais estratégicas, né? Agora, quando os checklists ainda são criados manualmente, aí a importação com IA acelera bastante esse processo. Em empresas com alta rotatividade ali, ou durante novas implantações, o copiloto ajuda a reduzir esse tempo ali de treinamento. Agora, quando o objetivo é crescer e aumentar a equipe, não na mesma proporção ali que você está crescendo, a combinação desses recursos ali também permite escalar essa operação e manter a produtividade e a qualidade. E para quem está se perguntando ali, como é que eu faço para testar a IA, como é que eu sigo em relação a essa nova funcionalidade, se você pode passar, tá? Se você enxerga que alguma dessas oportunidades ali estão dentro da operação, é super simples. Basta escanear aqui o QR Code, agendar uma consultoria gratuita com o nosso time de expansão, tá? Nessa conversa a gente vai entender o cenário da empresa de vocês, identificar ali aonde a IA melhor se encaixa dentro do processo de vocês, em qual estrutura, qual o melhor formato, e aí a gente consegue demonstrar mais valor para que ela se transforme ali em mais eficiência para a sua operação, mais padronização e mais processo produtivo ali rodando dentro dessa tratativa, tá bom? E um ponto muito importante aqui para todo mundo que está aqui na Masterclass, ou todos os nossos clientes, eles possuem 50 créditos gratuitos para vocês testarem esse recurso ali. Testem com a resposta inteligente, testem com o revisor IA, testem com a parte de importar ali o checklist por IA, ver qual mais se adequa àquela sua operação para aquele momento específico. Então, tem 50 créditos gratuitos para vocês testarem. Esses créditos eles ficam válidos até o dia 16 de julho desse ano, tá? E os clientes recentes têm 3 meses ali para poder utilizar esse crédito, tá bom? Então, utilizem, usem. Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Então, escaneie o QR Code, vamos para
para uma sala, vamos entender melhor em qual funciona, qual o cenário específico de vocês e como é que a gente poderia traduzir isso em processo mais ágil dentro da sua operação. Tá bom? Perfeito. Pessoal, então a nossa função aqui é apoiar vocês nisso, tá? Vocês não estão sozinhos nessa análise, tá? Entendi todos os tópicos aqui que o João disse, com dicas do que cabe mais na minha operação, mas na prática ainda tenho dúvidas. Então, a gente está aqui para isso. Escaneiem o QR Code, entendam, tragam a sua dor, tragam a sua necessidade, e aí a gente vai trabalhar nisso com vocês, tá? Estamos aqui para fazer esse apoio. E vamos explorar, né? Eu acho que é um ponto que às vezes a gente tem receio, são novidades, mas eu acho que a dica, né, que a gente pode passar para quem talvez nunca mexeu, nunca explorou as novidades e os recursos de IA explorem, testem, tem 50 créditos ali que a gente consegue fazer muita coisa e a gente consegue entender de fato como como essas funções conseguem nos ajudar na prática, no dia a dia mesmo, né? E com certeza a gente vai ter benefícios em cima disso, tenho certeza absoluta, já tivemos muitos casos, né, Bru? O que a gente mais tem é isso, então tragam também para os analistas que estão junto com vocês ali no dia a dia, que eu acho que vai ser muito bacana. E vocês são muito criativos. Confiem nisso, vocês são muito criativos. Às vezes vocês trazem ideias que a gente nem tinha pensado e fala, caraca, dá para usar realmente com isso. Então, assim, é muito bom porque vocês apoiam a gente a explorar. Vocês trazem a dor e falam, olha, eu acho que eu quero o RI para isso. Dá certo. E quando a gente vê, é uma mudança que a gente até inclui. O RI também funciona para tal coisa. Então, é bacana vocês irem exercendo isso, né? E o que a gente fala é que as ferramentas estão para servir as operações, né? Então, essa troca é fundamental para que a gente entenda se está fazendo sentido, precisamos melhorar nisso, o que o time de operação está precisando, né? O que as operações estão precisando em relação à IA e como é que a gente vai conseguir agregar valor nisso. Então, essa troca é muito importante. Vamos para as dúvidas, então? Isso aí. O pessoal vai trazer aqui algumas dúvidas que surgiram. Tem algumas mais que vieram um pouquinho antes. Bora lá. Outras mais recentes. Em qual local acesso para começar a usar a importação com IA? Esse daí foi um tópico que a Amanda trouxe. Só vou frisar para vocês, vou deixar que ela falar um pouquinho. Mas todos os recursos de IA, né, para vocês não ficarem, meu Deus, quais são as telas que elas falaram? Tem um menu à esquerda, lateral, né, para vocês, que tem ali recursos de IA. Cliquem ali que vocês vão ver todos, tá? Então, ali é um ótimo atalho para vocês lembrarem de todas as funcionalidades. Mas quer trazer aí sobre a importação, Amanda? Boa. Eu acho que essa dica que você comentou, ela vai ser regra aqui para algumas, né? Principalmente para quem está se ambientando nas funções ainda. O que eu acho que é muito interessante e muito importante de frisar a gente sempre vai deixar essas funções de uma maneira visível, então não vai ter muita dificuldade da gente se encontrar ali. Sobre a importação em específico, a gente tem ali na tela de checklists mesmo, quando a gente está criando, a gente vai ter uma tela específica para a gente conseguir vai estar ali, importar com IA, né? A gente tem essa função ali visível. Então, depois, conforme a gente for explorando também as ferramentas, a gente vai se encontrando. Mas para não confundir, eu vou seguir na tua dica, Bru, que aí não tem perigo de ninguém se perder, né? A gente vai ali na telinha do lado dos recursos de IA e a gente vai encontrar esse caminho, tá? Eu falo isso porque a gente vai ter em vários lugares, né? Isso vai estar visível em vários ambientes. Então, para a gente não confundir, a gente vai ali pelos recursos de IA no menu lateral, que não tem erro, tá? Perfeito. E agora o Lucas trouxe, na própria estrutura do checklist, consigo configurar essa questão de responder por voz? Aí a gente te ajudou. Aí a gente te ajudou um monte, Lucas. O Lucas interagiu bastante aqui com a gente hoje, né? Isso foi bem legal. Em relação a onde a gente ativa essa função, né, Lucas, lá dentro dos dados cadastrais de cada checklist vai ter um ícone de preenchimento. Ali muita coisa a gente ativa, principalmente dessas novidades que a gente vai tendo em relação ao preenchimento das informações. Vai ter um campo ali respondendo com voz.
Acho que é isso que está escrito ali, né? Resposta com voz, respondendo com voz. E tem um íconezinho de novo, bem do lado, bem evidente para a gente não ter erro de errar. Então, ali vai ficar bem visível para a gente conseguir acionar isso, tá? Em dados cadastrais, preenchimento. Exatamente. Dados cadastrais, preenchimento, responder itens por voz. Tá ali, Isso, novo, bem itens grandão. por voz. Tem alguma forma de usar o revisor IA para análises de soluções do PA avulso? Aí, quem que foi que falou? Não tem aqui o nome, tá? Terraz Operações. A gente vai te agradecer muito por trazer esse ponto, tá? Isso é uma melhoria que está sendo analisada, está sendo prevista. Hoje, o revisor e o RI, eles atuam com os itens da estrutura do checklist, mas não ainda com o plano de ação, porque ele tem um comportamento externo, né? A aplicação em si, toda a conclusão dele atua de outra forma. Então, mas fala com o seu analista para a gente cadastrar isso em nosso banco de ideias, tá? Para a gente ver que tem mais empresas precisando, querendo utilizar IA na estrutura do plano de ação também, que pode ter certeza, todo o nosso produto ele é melhorado através desses retornos, feedbacks de vocês, tá? Então vai ser muito bem-vindo esse ponto, mas no momento ele não atua com relação ao plano de ação, tá? Então, mais alguém lembrou de alguma coisa conforme a gente falava? Estou tentando buscar aqui, mas eu acredito que a gente explorou bastante, assim, das principais dúvidas e daqui para frente, né, assim, a gente tem alguns materiais de apoio também, que eu acho que é legal da gente falar. Estamos aqui, como o João falou, né, estamos aqui também para ajudar, para apoiar, então ficou perdido, não se entende mais, quero explorar, mas estou meio confuso como, levanta a mão, aciona ali o seu analista que a gente vai conseguindo explorar tudo isso junto, tá? Perfeito. Exatamente. E por último, tem a nossa academia também. Dá para você Exato. acessar o QR Code da nossa academia. Isso. E o são dois certificado? pontinhos, né? Certificado, para a gente não esquecer, QR Code está aqui. Quem precisar, quem quiser, eu acho super bacana. Muita gente depois vem pedindo, né? Depois que participa das Masterclass, eu preciso do certificado, gostaria do certificado. Então, aqui no QR Code a gente consegue ter acesso a eles, tá? E em relação à academia também, quem tiver interesse de consumir outras Masterclass que já foram feitas, enfim, explorar esse ambiente, eu acho que vai ser bem bacana. Muita coisa legal a gente vem falando e vem explorando aqui junto com vocês nesses momentos. Então, acionar aqui o QR Code para conseguir ter acesso aos outros conteúdos também, tá, pessoal? Perfeito. E olha, praticamente pontuais. Vai. Uma horinha aí da Masterclass. Pessoal, então é isso. Agradecemos imensamente a presença de vocês. Estamos ansiosos para ver quais projetos vão aparecer por aí, que novidades vocês vão trazer para a gente de utilização, qual operação a gente já vai atuar com o IA. Isso também é um grande crescimento para a carreira de vocês, né? A gente sabe que todos os profissionais estão sendo exigidos de trazer IA para suas operações. Então aproveitem, contem com a gente, tá? Estamos aqui à disposição. Boa. Explorem muito, que a gente vai com certeza tirar bons proveitos disso. E muito obrigada pela atenção, pela participação de todos. Tivemos uma participação muito legal aqui nos comentários, isso é muito bacana. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.